Threadripper versus Ryzen, qual é o melhor processador? Será que vale a pena pagar 22 vezes mais caro para ter o melhor ou um dos melhores processadores disponíveis para desktop? Se bem que a gente fala desktop, mas o Threadripper era focado para o workstation, né? Vamos combinar aqui. E é uma arquitetura aí, né, que para quem vai precisar usar muitas memórias, vai fazer máquinas virtuais. A gente já fez um vídeo explicando mais ou menos para que serve um Threadripper, né? E hoje a ideia é a gente fazer um comparativo ali com um dos melhores processadores para games da atualidade, que no caso é o Ryzen 9800X 3D, né? Tem o 9950X 3D, que tem o dobro de núcleos e tal, mas o 9800 3D, ele tá ali páreo, né? A única diferença mesmo é a quantidade de núcleos, tá? E, cara, ele custa 22 vezes menos do que um Threadripper 7985WX, que é o modelo que nós temos aqui, e é da linha Pro, que tem aí o suporte a Octa-Channel, né? Ou seja, se colocar 8 módulos de memória, vai habilitar o Octa-Channel, que é algo que só tem mesmo para servidores, workstation e por aí vai, tá? No caso do 9800 3D, ele fica limitado à plataforma M5, que só suporta no máximo Dual Channel DDR5, tá? Então a gente já tem uma diferença na parte de arquitetura aí, né? Então vamos lá. A gente está com um setup aqui, onde nós temos a 5090, né, Founders Edition, temos aqui o 9800 3D, na outra bancada nós usamos o 7985WX também com a 5090 e rodamos aqui alguns testes, tá? Eu sei que tem algumas pessoas que dinheiro não é problema, então se ela fosse montar um PC, ela gostaria de montar o PC mais caro possível. E sendo o mais caro possível, teria a opção de pôr um Threadripper, mas será que faz sentido gastar tanto assim para você só falar que tem um processador, o PC mais caro da atualidade? Ou é melhor você, vou montar um PC mais rápido e aí você vai mais consciente nos componentes que de fato faz jus ao que ele foi desenvolvido, no caso, para games especificamente. Um exemplo aqui no Red Dead Redemption 2, nós rodamos em 4K em ambas as plataformas e tivemos aí uma média de 124 FPS com o Threadripper e tivemos aí 155 FPS com o 9800X 3D. Basicamente só trocamos o processador, né? Então a placa de vídeo foi a mesma e, cara, a diferença de desempenho não foi tão grande assim. Tipo assim, já passou de 120 FPS, já tá bom demais. Só que a diferença de preço para você perder realmente é gigantesca, né? Se fosse pensar em montar um Threadripper para jogar, é jogar dinheiro fora. Nesse teste aqui isso fica muito claro, né? E no FPS mínimo tivemos aí 34 FPS no Threadripper e 40 FPS no 9800X 3D, né? Já o FPS máximo, o Threadripper atingiu ali 168 contra 227 do 9800X 3D. E aqui nesse cenário realmente a diferença é gritante, né? Passando dos 200 FPS a máxima, no outro nem alcançando os 180 FPS, né? Então nesse caso aí específico, né, de fato não faz sentido você ter um Threadripper, tá? E para tentar, né, usar um pouco mais esse processador, usamos o DLSS, que dá ali, digamos, um certo alívio, né, para a placa de vídeo, entregando um pouco mais de FPS, e o processador até sendo um pouquinho mais exigido, né? Então, mesmo assim, ainda tivemos aí somente uma média de 123 FPS contra 177 do 9800X 3D, né? Ficou excelente. A máxima de 260 contra 172 do Threadripper. E a mínima do Threadripper foi 32 FPS contra 37 do 9800X 3D. No Red Dead Redemption 2, de fato, não deu para o Threadripper. Aí você pode estar se perguntando, pô, é o jogo. Tem algum jogo que deve usar bastante processador. Rodamos então o Doom, né? O Doom, ele tem ali uma pontuação, né, para CPU, GPU e também a pontuação geral. E cara, nesse jogo aqui, o 9800 3D realmente deu risada da cara do Threadripper, né? Tivemos aí uma máxima no geral com o Threadripper de 182.55 FPS, já com o 9800 3D 243.55 FPS, uma diferença bem grande, né? E na pontuação da CPU, 203 de máxima contra 376,65 do 9800X 3D. Aqui, olha a diferença brutal, né? E da GPU, né, 218 contra 198, né? Ficou bem próximo ali o resultado. Já na média tivemos aí no geral 140,35 no Threadripper contra 143,86. Aqui eu diria que foi um empate técnico, já que a diferença é de cerca de 3 FPS ali, né? Então a gente pode considerar até que foi um empate. Agora, quando leva em consideração a média da CPU, 159,95 para o Threadripper contra 276,97 do 9800X 3D, né? Então, parando para pensar aqui, com essa grana que você gastaria com o Threadripper, dá para montar um monte de PC, abrir uma lan house e ainda sobra dinheiro para todo mundo jogar Doom, hein?
E claro que pelo fato do jogo também ter compatibilidade com o Frame Generation, rodamos também com essa tecnologia. E olha, a diferença aqui agora ficou um pouquinho melhor para o Threadripper, né? No modo geral, tivemos aí 345.73 pro FPS, né, para o Threadripper, junto com a 5090, né, contra 339.71 do 9800X3D. A CPU, nesse caso, ela perdeu, né, basicamente a mesma pontuação ali que a gente teve rodando sem o Multiframe Generation, né, 175 FPS contra 274 do 9800X3D. Na GPU, 131 pontos em um, 127 no outro, uma diferença de 3 FPS ali, praticamente, 3 a 4 FPS praticamente, né. Tivemos aí praticamente um empate técnico, tá? Agora no Max, que foi interessante, né? A gente teve ali uma pontuação maior no Threadripper com 467 FPS de máxima contra 427 do 9800X3D. Mas, para me convencer, essa diferença tinha que estar muito, mas muita diferença, né? Para realmente justificar gastar tanta grana assim no Threadripper para jogar. Tem doido que faz isso. Mais um jogo aqui que tentamos ver se o Threadripper iria sobressair e olha, não foi diferente, ele perdeu. Nesse caso foi o Forza Horizon, tivemos aí uma média de 196 FPS com o Threadripper e tivemos aí 256 FPS rodando com o 9800X3D, né? Nesse caso eu testei aqui em Full HD, por algum motivo eu não estava conseguindo aplicar resolução 4K, então acabou ficando em Full HD mesmo, onde a diferença para os processadores melhores, né, mais rápido, fica ainda maior, né? Se fosse uma resolução mais alta, essa diferença acaba caindo um pouco, mas mesmo assim deu para ver que, de fato, o Threadripper perdeu de toda maneira, tá? E isso fica notável aqui no gráfico do teste, né, onde nós vemos aqui a pontuação de renderização da CPU, onde tivemos uma média de 211 FPS no Threadripper contra 288 do 9800X3D, né? Da GPU você vê que um deu 300 FPS, o outro 301, praticamente em parte técnica, porque é a mesma placa de vídeo, né? A CPU, por ser diferente, deu essa discrepância aí de desempenho, né? A mínima, então, de 147.9 para 232.9 do 9800X3D, né? E quando a gente vê ali a simulação da CPU, foram 517.5 FPS, ou quadros por segundo, né, no 9800X3D, contra 307.8, uma diferença absurda. Ativamos também o DLSS, né, para ver aí se dava mais alguma diferença. Nesse caso aqui, ficou bem próximo os resultados, mas mais uma vez o Threadripper perdeu, né? Foi 378 FPS contra 404 do 9800X3D. Nesse caso aqui, o processador também fez a diferença, ou seja, o modelo com cache 3D, com menos núcleos, com clocks maiores, fez a grande diferença nesse teste, né? Esse é um grande diferencial, né, da linha Ryzen para o Threadripper. Apesar do Threadripper ele ter muitos núcleos, o que passaria a falsa sensação de que ele teria mais desempenho em jogos, para quem está buscando, pensando em gastar num setup assim para jogos, e aí eu tô falando para quem tá com a bufunfa sobrando mesmo, porque é muito dinheiro pro Threadripper, né? No caso, os núcleos que ele possui tem clocks menores, e ele não tem a tecnologia do cache 3D também, então ele, de não ter a tecnologia do cache 3D, já perde bastante desempenho, e por ter os núcleos com a frequência menor, ele também acaba perdendo, né? E aí a intercomunicação, né, dos encapsulamentos ali, acaba deixando um tempo de resposta um pouco maior, então isso acaba deixando ele um pouquinho mais lento em relação a um processador para games. Obviamente que, se a gente comparar ele em uso profissional, aí é outros 500. Em aplicações como o Revit, por exemplo, que usa muito processador, um Threadripper faz sentido, porque essa aplicação em si, ela vai usar todos os núcleos possíveis ali disponíveis, né? E aí, 64 núcleos contra um processador com 8 núcleos físicos, cara, a diferença é brutal. Aqui são 64/128 threads, então é muita coisa, né? Agora, uma curiosidade, um dos jogos que eu consegui fazer com que o Threadripper fosse bem utilizado, por incrível que pareça, é o Cities Skyline. O Cities Skyline, ele usa todos os núcleos disponíveis no Threadripper. É surreal como ele consegue usar todos os núcleos. É um jogo de simulação, né, de cidade, se você nunca jogou, ele basicamente é um jogo de simulação de cidade. É bem divertido. Divertido não, né? É divertido? É divertido, né? É divertido. Você vai se sentir um prefeito. É porque eu pensei assim, pô, será que é divertido você cuidar de uma cidade? A avó respondeu, é divertido. É pra ser um jogo divertido, mas ser prefeito de uma cidade não é tão fácil assim não. Depois que dá trânsito lá, acabou o jogo praticamente. Mas o Cities Skyline 2, ele conseguiu usar todos os núcleos e, cara, eu fiquei assim, eu falei, cara, não é possível que eu consegui finalmente ver algum jogo que usasse bastante núcleo e, de fato, Cities Skyline 2 é um jogo que usa muito.
E agora vamos testar o Resident Evil Hacking, né? Estamos aqui com a média de 209 FPS e olha, o jogo tá sensacional, tá? Tá usando ali cerca de 30% do processador. Esse é um detalhe que no Threadripper a gente vai ver a diferença, né? Que o uso no Threadripper do CPU é menor, justamente porque ele tem muitos núcleos, né? Mas se você reparar ali em uma das threads, né? Vai ter uma que vai estar com um uso bem elevado, coisa de 100%. Ali a gente só tá vendo, né, a porcentagem geral de todos os núcleos disponíveis nesse processador em questão. E o consumo dele, 65 ou 67 watts apenas, frequência de 5.225 MHz, uma frequência bem alta, né? Utilizando aí quase 16 GB de memória RAM. Média de 207, 208, 1% low, 94 FPS aproximadamente. Vamos pegar esse trechinho aqui para a gente comparar, né, com o do Threadripper para fazer o mesmo cenário e ficar tudo igualzinho. Com 9800X3D tivemos uma média aí de 237 FPS e 1% low em 142. Cara, quase 100k isso aqui? Só o processador dá uma graninha boa, viu? Quase Tá 100K. fazendo diferença? Tá valendo a pena? Tá não, o patrão gastou dinheiro à toa aí. Mas não fala pra ele não, senão ele vai ficar bravo. Bom, galera, estamos aqui com o Threadripper e bora ver qual vai ser o desempenho. Acabei colocando algumas informações diferentes ali porque não estava aparecendo o clock, né? O Threadripper muda um pouquinho como o MS Afterburner entende os sensores, etc. E ele não reconhece por padrão, né? Então eu tive que usar o HW Info 64 junto com o Rivatani Static Server para a gente conseguir colocar as informações de clock. E olha a diferença, vocês lembram que o 9800X3D estava 5.200 e pouquinho MHz? Esse aqui está 2.800, 2.100. Um núcleo ali atinge os 4.749, mas é um núcleo só, né? Diferente do 9800X3D, que todos os núcleos estavam em 5.200, e isso é o que faz toda a diferença, né? Além, claro, do Cache 3D, né? Que a gente acaba não vendo isso na prática, né? Mas a gente sabe que ele presente ali no processador faz muita diferença no FPS. O que a gente não vê na prática é tipo assim, o uso do Cache 3D, a gente só vê o FPS mais alto, né? Mas não vê o uso do Cache 3D ou algo assim nesse sentido. Então tá ali, ó, mais ou menos uma média de 191 FPS, 1% low 80 FPS, nesse exato momento 230 FPS aproximadamente, tá? Uso do processador 0%. É muito núcleo, não tem como preencher esses núcleos aqui. O 9800X3D ficava ali cerca de 30%, esse aqui tá 0%, né? Que é 0% de 128 threads, então realmente é loucura. Se tiver um núcleo ali usando 100%, ele não vai ser o suficiente para subir toda essa porcentagem. O mais curioso é a memória RAM, né, usando ali 13 GB, um pouco menos de uso, né, do que com o 9800X3D, por exemplo, tá? Mas o que está sendo usado para caramba mesmo é a placa de vídeo em si. Quando ela parar ali, eu vou pausar aqui o benchmark e eu vou pegar a informação do TDP, quanto está consumindo de energia esse processador. Provavelmente vai estar bem baixo, mas será que vai estar menos de 70 watts, como estava o 9800X3D? Ó, finalizamos aqui com uma média de 216 FPS e um 1% low em 83 FPS. Ó, galera, só por curiosidade, ele está consumindo só o processador cerca de 169, 170 watts. É mais do que o dobro do que o 9800X3D estava gastando ali, com cerca de 30% de utilização, né? E aqui a utilização está em 0, 1%, às vezes bate 3%, então está consumindo mais e o desempenho não está sendo aquelas coisas não comparado com o 9800X3D. Então no Resident Evil Hacking tivemos aí 216 FPS de média rodando com o Threadripper mais a 5090 e tivemos ali 237 FPS de média com o 9800X3D. Com uma pequena grande diferença que o consumo de energia do Threadripper estava muito mais alto e é um processador que custa 22 vezes mais caro do que o 9800X3D. Então, se você está pensando, tem dinheiro sobrando para montar um PC com Threadripper para jogar, meu amigo, olha, tem que estar com a vontade de rasgar dinheiro assim, mas é uma vontade tremenda, viu? Porque com dinheiro desse Threadripper, daria para montar, como eu falei para vocês, uma lan house. Você jogar com seus amigos aí tranquilamente, tá? Dá para montar vários PC para fazer isso, né? Obviamente, se o seu uso for um uso profissional, você quer que, sei lá, 4 pessoas tenham 4 estações usando uma só, o Threadripper é para isso. Aí você conseguiria dividir esses 128 threads aqui por 4, botar 4 GPU, nesse caso acho que só cabe 3 nessa,
Só 3, né? É incrível que eu consigo usar umas palavras com as coisas. Então é só 3,50,90 que a gente já fez isso, inclusive. E aí sim você definir para ser tipo 3 estações em uma só. Mas ainda assim, acho que era melhor montar 3 PC, né, não, Sonido? Acho que é melhor, mais barato e roda melhor. Bom, não custa nada perguntar, né? Se você tivesse muito dinheiro sobrando, você ainda assim montaria um PC com Threadripper para jogar? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Grande abraço a todos e valeu. Até a próxima.